Vamos tratar agora da hipótese de incidência do imposto de renda, ou talvez seja melhor falar das hipóteses de incidência desse tributo, porque são várias. Tá? Diz o 43 CTN, o imposto de competência da União sobre a renda e provento de qualquer natureza tem como fonte geradora a aquisição de atividade econômica ou jurídica de renda, assim entendido do capital do trabalho ou combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos nos incisos anteriores. Então, note logo de cara que nós temos a base geral do imposto de renda é aquisição de disponibilidade econômico-jurídica de renda e provento de qualquer natureza no período de um ano. Essa seria a hipótese de incidência. Vamos entender, né, o que é cada uma dessas coisas. Nós temos os conceitos de renda, proventos de qualquer natureza, aquisição ou oferir, disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica. São esses, a gente precisa entender pelo menos esses termos para começar a destrinchar o imposto de renda. Tá? Renda e proventos é qualquer acréscimo econômico. Veja, não é o que eu já tenho no ano, é o que acresceu, é o que aumentou naquele ano. Então, o que é que teve de aumento naquele ano? Isto é a minha renda. Tá? Então, os salários que eu ganho é renda. A lucratividade que eu tenho em aplicações na bolsa de valores pode ser uma renda. Tá? E acréscimo é justamente esse aumento do patrimônio de um sujeito. Ou, como a gente pode falar, o seguinte, é a diferença entre o patrimônio no início e no fim do período. Tá? Então, verifico a diferença que eu tinha antes do que eu tenho agora e eu chego à conclusão de quanto eu tive de renda. Ah, professor, mas eu gastei durante o ano. Não, mas não interessa o que você gastou, em princípio. Depois a gente discute as deduções. Mas, em princípio, a ideia é o seguinte, olha, quanto entrou na minha conta ao longo desse ano? Eu vejo o que eu tinha antes e eu chego na conclusão. Tá? Ou seja, eu vou tributar, é um tributo, como a gente fala aqui, tributa a renda nova, a riqueza nova, o que há de novo. Eu não posso, por exemplo, querer tributar algo que eu já tinha no ano passado. Tá? A renda provém do capital, do trabalho e da combinação de ambos. Então, é uma diferença que se faz, que então, a gente usa o termo renda quando eu quero me referir aos ganhos financeiros que derivam ou da aplicação de capital, como, por exemplo, uma aplicação na bolsa de valores, ou do trabalho, por exemplo, trabalho assalariado, ou a combinação de ambos. O provento de qualquer natureza ela abrange as demais formas de aquisição de recursos financeiros. Eu acho que talvez o melhor exemplo de provento de qualquer natureza seja aquela decorrente a melhor exemplo de proventos é, sem dúvida, a aposentadoria. É o melhor exemplo que nós temos. A gente pode fazer uma classificação meio doutrinária entre renda-produto e renda-acréscimo patrimonial. Renda-produto é o fruto decorrente de uma fonte permanente como o capital do trabalho. Tá? E a renda-acréscimo é a diferença positiva entre o início e o final do período. Tá? Veja, é uma distinção mais para entender com base, eu acho, é mais uma forma de mais a diferença entre as apurações que a gente pode fazer. Tá? Então, olha, eu vou avaliar tudo que veio de renda permanente. Ou eu vou avaliar tudo que entrou em diferença ao que teve no período anterior, mesmo que não seja renda permanente. Então, no fundo, essa classificação aqui se baseia muito mais na permanência ou não de uma fonte. Tá? Então, a legislação, se você observar, ela adota os dois critérios. Ela coloca dentro do conceito de... Notem bem, dentro do conceito de renda e proventos, a gente encontra tanto a chamada renda-produto quanto a renda-acréscimo patrimonial. Tá? Porque capital e trabalho, olha, pode ser um capital que seja, olha, uma venda de uma ação, nunca mais vou ter aquele recurso, então uma renda-acréscimo patrimonial. Pode ter um ganho na loteria, que é um provento, que não, sabe?
A aposentadoria é uma renda-produto, é provento, mas nessa relação de renda-produto, renda-acréscimo, uma renda-produto. Agora, você receber um abono, ele seria uma renda-acréscimo, que é uma coisa que você exauriu. Tá? Embora ele, naquela classificação entre renda e provento, seja provento. Então, veja, nós temos uma classificação renda e provento, tá? Fique bem claro isso. Renda, como aquilo do capital de trabalho, e o provento, as demais acréscimos patrimoniais, tá? Aí, a lógica que a doutrina estabelece é entre produto e acréscimo patrimonial, tá? Renda, produto e renda, acréscimo patrimonial. A legislação adota tudo. O que eu entendo da nossa legislação é tributar toda a renda possível, tá? Ainda no CTN parágrafo primeiro diz o seguinte: a incidência do imposto independe da denominação da receita ou rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade, da fonte, da origem ou da forma de percepção. Primeiramente, não interessa como vou chamar o tipo do meu rendimento, não interessa. Ele será tributado. Não importa que eu chame salário de ganho de capital. Não importa que eu chame vamos supor que eu pego uma parte do meu salário e digo, isso não é o meu salário, é uma vantagem que eu tenho. A forma jurídica, como eu vou classificar, em princípio, não afeta. Se aquilo for fruto do capital do trabalho, se aquilo for um acréscimo patrimonial, veja, o essencial, preste muita atenção. Se aquele meu ganho é um acréscimo, é um aumento do meu patrimônio, em princípio vai ser tributado. Não importa como eu chamo. A gente vai ver mais lá na frente que existem certos valores que a pessoa recebe na sua conta que não vão ser tributados, mas porque normalmente são classificados não como uma acréscimo patrimonial, mas como uma outra coisa, uma recomposição de renda, uma indenização, etc. Então, assim, a forma como vai estar lá no meu lerite ou qualquer outra coisa não interfere, tá? Também não interessa a localização, ou seja, de onde vai vir essa renda. Ou seja, a renda do exterior também é tributada, somente quando entra no país. Também não interessa a origem do dinheiro, se é lícito ou ilícito, tá? Você pode estar fazendo lavagem de dinheiro, você pode estar ganhando dinheiro com crime, mas vamos supor, você obviamente lavou o dinheiro e botou dentro do sistema bancário, você vai ser tributado, tá? Os acréscimos de um determinado período revelam o aumento de capacidade contributiva de alguém. Isso é importante, porque ao longo do período eu consigo avaliar a capacidade contributiva dessa pessoa. E aí eu consigo fazer uma avaliação de quanto ela vai ter que pagar. A gente tem que perceber que o imposto de renda tem tanto sobre pessoa física como pessoa jurídica. Por isso eu falei, são hipóteses, né? Em relação ao imposto de renda pessoa física, o que a gente pode falar dele? Bom, a renda normalmente é salário, ganhos em aplicações financeiras, dividendos de ações, etc. O provento, a gente vai botar todo o resto, aí entra aposentadorias. Então você tem aí aposentadoria, pensão, ganho na loteria, prêmios. Tá? Agora, como eu falei, o imposto de renda é acréscimo. É aquilo que se acresce. Por conta disso, o imposto de renda não incide na jurisprudência sobre as indenizações. Porque a indenização não é um acréscimo, é uma recomposição do que você perdeu. Há um julgado que eu gosto muito, o RESP, Recurso Especial 675543, da Eliana Calmon, que ela meio que vai tentando, e tem outro julgado dela também, que ela vai tentando fazer uma classificação das rendas tributáveis. As rendas de natureza salarial e as recebidas a título de aposentadoria adequam-se ao conceito de renda previsto no CTN. Ela ainda diz, diferentemente, as verbas de natureza indenizatória recebidas como compensação pela renúncia de um direito não constituem acréscimo patrimonial. Tá? Então, qualquer tipo de indenização não vai ser tributado. Então, por exemplo, verbas indenizatórias como plano de emissão voluntária, plano de aposentadoria voluntária e aposentadoria complementar móvel vitalícia, tá? Não são tributadas porque elas têm caráter de indenizar algo que você tem direito. Já a verba não indenizatória, como complementação de aposentadoria, decorrente de um acordo para manter a paridade salarial
com salário ativo, ele é renda. Inclusive é renda que se torna permanente, porque faço uma complementação da aposentadoria para equiparação salarial, é óbvio que eu vou ter que tributar e aquilo vai se tornar permanente. Sobre o resgate ou recebimento de benefícios da previdência privada, observa-se o momento que foi recolhido contribuição. Aqui é uma coisa curiosa. Como tinha uma mudança legislativa, aqui o que acontece? Se os ganhos são durante a vigência da Lei 7713 de 88, não incide imposto quando o resgate ou recebimento do benefício. E se após a vinda da Lei 9250/95, é devida exigência, porque não recolhido na fonte. Antes da Lei de 95, como já tinha recolhimento na fonte, eu não ia tributar o que foi recebido ou resgatado. Tá? Agora, o que vem depois da Lei 95 é tributado. Então, você tem essa dupla situação aí. Tem que verificar qual é o marco temporal da lei. No REST 910262 de São Paulo, a Eliana Calmon também buscou outras classificações. Né? Estão sujeitos à tributação e imposto de renda por não possuir natureza indenizatória as seguintes verbas. Então ela fala: indenização especial, gratificação recebida pelo empregado quando a rescisão do contrato de trabalho por liberação do empregador. Verbas pagas a título de indenização por horas extras trabalhadas, horas extras, férias gozadas, respectivos terços constitucionais. Prossegue. Também se tributa adicional de noturno, complementação temporária de proventos, 13º salário, gratificação de produtividade, verba recebida a título de renúncia à estabilidade provisória decorrente de gravidez, verba decorrente de renúncia de estabilidade sindical. Não incide sobre APIPs, ausência permitidas por interesse particular, abono de estabilidade não gozado convertido em pecúnia. Note que eu tinha um direito, eu não exercia, então eu ganho um benefício. Licença-prêmio não gozada, convertido em pecúnia. Eu tinha uma licença e não gozei. Férias não gozadas, indenizadas na vigência de um contrato de trabalho, respectivo terço constitucional. Ou seja, eu tinha que tirar um direito, mas não tirei, não exercito, sendo indenizado e compensado por isso. Note que é uma recomposição de uma perda. Férias não gozadas, férias proporcionais, respectivos terços constitucionais indenizados por ocasião da rescisão do contrato, abono pecuniário de férias. Tem mais uma coisinha aqui. Juros moratórios oriundos do pagamento de diversos indenizatórios decorrentes de condenação de reclamação trabalhista. Olha, é juros para uma condenação. Pagamento de indenização por rompimento de contrato de trabalho por período de estabilidade provisória. Ou seja, tudo isso aqui, notem que eu tinha um direito, fui violado e estou sendo compensado financeiramente. Obviamente, eu não tenho tributação. Porque eu tributo renda nova, eu tributo que é acréscimo, eu tributo aquilo que aumenta. O imposto de renda de pessoa jurídica, ele vai incidir sobre o lucro. Né? A gente pode chamar de ganho da empresa descontado os gastos e despesas gerais necessários à manutenção da empresa. Diminui-se as exclusões e as compensações e adicionam seus acréscimos determinados pela lei. Tá? E aqui eu encontro o lucro real. Então veja, na verdade o lucro, para vocês entenderem bem, o lucro é obviamente aquilo que entrou. Tem o lucro líquido, o lucro bruto e o lucro líquido. O lucro bruto é praticamente o faturamento da empresa, tudo que entrou. E o lucro líquido é o que vai ficar realmente no meu bolso. Tá? Só que para efeitos de imposto de renda, você tem 3 tipos de apuração do lucro na empresa. O lucro real, o presumido e o arbitrado. O lucro real, a gente vai ver mais detalhes, é esse aqui que eu estou falando. A lei fala que você pode excluir tais gastos, diminuindo o que é o seu lucro, e aí você vai chegar no quanto é a base de cálculo daquele tributo. Então vamos entender melhor. Lucro real é o que a gente falou agora. Ele é uma questão complexa, tá? Onde eu vou descontar do meu ganho total da empresa certos tipos de acréscimo, certos tipos de despesas. Posso fazer alguns outros acréscimos. Certas despesas que eu tive eu consigo descontar. Tá? Só que como é um lucro real, ou seja, é aquele lucro que tenta chegar o mais próximo possível do que realmente aconteceu. Então, ele é muito mais complexo. Tá? Tanto que eu preciso ter uma série de registros contábeis, tá? Para que fique claro a diferença entre o que eu recebo, a receita bruta da empresa, as despesas operacionais, e quanto efetivamente eu tive de lucro. Tá? Então, veja, é uma forma de eu pegar toda a receita bruta, descontar de todas as operações que a lei me permite,
chegando no valor real. Claro que precisa ter tudo isso registrado, né? Tanto que é um tipo de tributação muito mais complexa. O lucro presumido é uma apuração bem mais simplificada. Diz a lei, são aplicados percentuais, presunções, a doutrina, perdão, são aplicados percentuais, presunção que o fisco federal considera como suficiente para a atividade indicada sobre a receita bruta recolhida no último dia do ano subsequente ao trimestre de apuração. Tem um o lucro presumido divide em trimestres de apuração. Tá? Aí eu vou pegar a receita desse período, fazer descontos presumidos. Olha, eu imagino que uma empresa de porte X tenha esses gastos, você já desconta tantos por cento, tá? E aí você desconta e declara esse lucro presumido. É uma forma realmente de facilitar. Principalmente em empresas que não são muito grandes, pode ser muito mais vantajoso o lucro presumido do que eu ter um gasto muito grande com pessoal para fazer o lucro real, porque é um negócio muito mais complexo. E o lucro arbitrado é simplesmente aquele lucro que o fisco avalia em caso de identificar alguma irregularidade. Bom, também temos o verbo auferir lá no conceito, auferir renda. Auferir é obter, né? Obter acréscimos financeiros consistentes na diferença entre o que se tinha e o que se obteve no final do período, ou seja, é um novo, tá? A disponibilidade econômico-jurídica, esse aqui é mais interessante. Em princípio, toda a disponibilidade vai ser tributada em imposto de renda. A econômica é a renda sujeita ao uso, gozo e fruição imediata, ou seja, eu já tenho aquilo ali. Ou seja, está na minha conta. É a disponibilidade econômica. Eu posso pegar aquilo ali, usar e gozar e fruir como eu quiser. A jurídica, a disponibilidade jurídica, eu tenho a seguinte situação. É um crédito. Tá? Não sujeito à condição suspensiva. Ou seja, sujeito à condição suspensiva. O que acontece? A atividade jurídica, imagine, por exemplo, eu já tenho direito a receber um crédito, mas ele não cai na minha conta. Já é meu. Tá? Sei lá, tá só esperando chegar o dia útil para cair. Não sou, olha, já a transferência, minha conta só tem um problema bancário, vai cair só no dia seguinte, que vai ser ano que vem. Mas já tem atividade jurídica. Tá? Eles são conceitos próximos do que seria frutos colhidos e frutos pendentes. Frutos colhidos são os que efetivamente eu já tenho. Tá? E os pendentes é aquilo que está prestes a ser retirado. Agora veja o seguinte. Tem que tomar cuidado, porque apesar de falar de atividade jurídica e econômica, tudo é jurídico. Tá? Todas as atividades são jurídicas, porque tudo estamos falando de algo que está regulado pelo direito. Então, a renda econômica e a renda jurídica são rendas jurídicas ambas. Essa classificação é apenas quadro diferencial. O critério espacial, na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Veja, em regra, o critério espacial é território nacional. Então, eu preciso só estabelecer, no caso de rendimentos do exterior, um momento ou uma condição para que ele seja tributado. Em geral, é a entrada dessa titularidade no território brasileiro. Tá? O critério temporal veja o seguinte: o período de verificação do aumento patrimonial é um ano inteiro, é um ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Agora, quando é que eu apuro o fato ocorrido? Assim, quando é que em tese a incidência? Dia 31. Aí eu consigo saber qual é a lei que vai decidir. Na verdade, eu consigo entender o ano base. O ano base é aquele. A lei que vai reger vai ser a lei do ano da declaração, que é o ano exercício. Então, no imposto de renda, é sempre aquela história. A renda que eu vou declarar é a do ano passado. Tá? Toda a minha renda anterior eu vou declarar. A minha renda
tudo que eu obtive de oferir ao longo de um ano, eu vou declarar no ano seguinte. Tá? Claro que existe uma série. Gente, é um tributo bem complexo. Você vai ter um carnê-leão, você vai pagando ao longo do período, e depois você consolida na declaração anual. A ideia da declaração anual é um ajuste de contas. Tá? É um ajuste de contas. As empresas vão declarando ao longo do período, as pessoas físicas vão muitas vezes só declarar no ajuste anual, quem tem carnê-leão vai pagando ao longo do período. Tá? É um tributo bem complexo e registro, um dos que mais arrecada do governo federal. Aliás, é o imposto. Assim, o que mais o governo arrecada são as contribuições. Mas dentro dos impostos, o imposto de renda é o que mais dá dinheiro para o governo federal. É isso que nós temos por hoje. Até